Olá, comunidade global do Foreigners, René do Vale aqui, e a gente continua a nossa conversa sobre o fim dos tempos, simplificando as coisas. Lembrando que o Evangelho é escatológico. A boa notícia por completo inclui o glorioso dia, a nossa bendita esperança, que é a volta de Jesus. E a grande pergunta é, Jesus está voltando mesmo? Porque eu não sei, basicamente, eu cresci no Evangelho, não sei como que você é dentro da igreja nesse tempo, se você nasceu, se você está muito tempo dentro de uma igreja ou não, mas eu me lembro de criança já ouvi pessoas falando, Jesus está voltando, geralmente atribuindo a uma coisa ruim. Eu me lembro que quando eu moro em Cabo Frio, uma cidade de praia, houve uma ressaca aqui e destruiu a orla da praia ali. E várias pessoas tiravam foto, na época era o Facebook que estava bombando, mostravam aquelas fotos e botavam assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ou então, sempre que acontece uma tragédia mundial, algum crime hediondo, as pessoas botam lá, não, Jesus está voltando. E quanto tempo você ouve isso? Jesus está voltando, sabe? Sinceramente, Jesus está voltando desde a época da sua avó, provavelmente. Jesus está voltando se você tem uma família cristã há muitas gerações, na geração dos seus pais, dos seus avós, até dos seus bisavós, talvez. Jesus está voltando mesmo nos nossos dias? Ou isso é uma conversa alarmista para trazer medo, moldar o comportamento das pessoas? Esse é um ponto muito importante de ser conversado e muito interessante. Na verdade, Jesus está voltando sim, e Jesus está voltando há muito tempo. Por quê? Desde Mateus 28 ou Marcos 16, quando a gente vê a Assunção, o momento que Jesus sobe aos céus e ele fala assim, eu vou voltar. Dali para frente começa a volta de Jesus. Ele sobe, o momento que ele sai da terra e ele fala, vou voltar, começa o fim dos tempos. Começa esse período que a gente chama da volta de Jesus. Então, Mateus 28, Marcos 16, Atos 1, o livro de Atos 1 é uma continuação ali, é um texto paralelo a esse momento ali no Monte das Oliveiras. Então, esses textos, quando Jesus sobe e fala, ó, tô voltando, a partir dali começa o que a gente chama da volta de Jesus e do fim dos tempos. É por isso que lá na aula 1 eu falei sobre o escatom, essa palavra que moldava o comportamento dos discípulos. Como eles estavam na expectativa que Jesus voltasse ainda naquele tempo, o que eles faziam? Eles viviam de acordo com essa realidade. Eu vou fazer tudo na intensidade correta porque o rei está voltando. Mas basicamente Jesus deu uma coisa que a gente chama de sinais. Na verdade, esses sinais vão moldar ao tempo ali, ao tempo da geração do fim, que é o que a gente vai conversar na próxima aula. Então, Jesus está voltando há muito tempo, de fato, porque Jesus está voltando desde o período que ele subiu aos céus na sua primeira vinda. Só que agora a gente tem um negócio chamado os sinais, e é o que a gente vai conversar daqui a pouco. Até a próxima!